Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar a série muito famosa agora, Squid Game, Round 6 no Brasil, né? Round 6 foi lançado dia 17 de setembro como original da Netflix e no dia 26 de setembro alcançou o primeiro lugar em 76 países entre os 83 países que tem o serviço. É uma série coreana que está batendo os maiores recordes. O mais surpreendente é que, mesmo na Coreia, onde não tem Netflix, a série ficou em nono lugar no Weibo como o mais pesquisado. Primeiramente, quem já assistiu Squid Game Round 6 sabe que é legal. O poder de fazer se concentrar é tão grande que muitas pessoas disseram que assistiram 9 episódios em apenas um dia. Round 6 não só teve sucesso, mas também recebeu elogios de críticos estrangeiros no site chamado Rotten Tomatoes, que é famoso por avaliar conteúdos como doramas ou filmes. Deu 100% de frescura, o que prova a sua qualidade. Porém, na Coreia, a avaliação é dividida em dois extremos. Como exemplo, na plataforma chamada Watchapedia, a pontuação é apenas 3 estrelas. Mas essa nota não significa que todo mundo deu 3 pontos, mas sim que a metade das pessoas que avaliaram deram 5 pontos e a outra metade deu apenas meio ponto. E as avaliações também são bastante críticas e frias. Entre todas as coisas que eu assisti nesses últimos 5 anos, esse é pior. Isso é uma série do ano de 2021. Roteiro, fala dos personagens, o que aconteceu. Ainda não vai ser o suficiente, mesmo se o diretor e escritor derem 1000 desculpas para o time de efeito especial, pois mesmo com o conteúdo, a história lixos, graças à arte, pelo menos conseguiu chamar a atenção de muitas pessoas com seu trailer. Então, por que esses coreanos, embora não sejam todos, criticam tanto Round 6, ao contrário das avaliações feitas no exterior? Vamos resumir isso em 3 tópicos. História coreana com um conteúdo óbvio, que os coreanos veem todos os dias. Round 6 parece ser muito popular no exterior por mostrar muitos temas e conteúdos da Coreia, como jogos da nossa infância, memórias e cultura, em formato de um jogo de sobrevivência. Porém, pelo contrário, para os coreanos, isso é uma história óbvia com elementos da vida diária. O protagonista, Ki-hoon, é um personagem simples, um homem típico de 40 ou 50 anos que os coreanos veem todos os dias nos doramas. Ele é um personagem que não serve como ser humano, não trabalha e gasta todo o dinheiro que sua mãe lhe deu trabalhando no mercado na corrida de cavalo. E ainda assim, não se reconhece e continua cheio de humanidade. Resumindo, ele é um personagem nem um pouco realista, mas apenas gentil. Ele cuida das mulheres e idosos durante o jogo, né? Por isso, fica no primeiro lugar com sua justiça poética. É uma sorte enorme do Ki-hoon, de o velho de quem ele cuidava, ter sido o criador do jogo. Os outros personagens, como os Sang-woo, Deok-soo, Min-yeon, são todos os típicos do mal, mas Ki-hoon é retratado como do bem. Os Sang-woo, Deok-soo, Min-yeon simplesmente morreram porque não eram do bem e Ki-hoon venceu porque era do bem. Uma história que sempre vemos nos doramas coreanos. Toda a narrativa explica que Ki-hoon merece o primeiro lugar do jogo. Acontece que Ki-hoon, na verdade, foi vítima de uma demissão injusta. E mesmo depois de ganhar o prêmio, ele não gasta dinheiro, pois o dinheiro era como o custo
da vida de outras pessoas. Por isso que tem essas críticas de que o diretor que escreveu o roteiro é um homem de meia idade, chefe da família, presos nos sentimentos de empatia, pelos menos que ele. Sobre estar focado muito no Gi-hun do que outras personagens. Todo mundo morre por ele. As pessoas acham isso muito brega. Nesse sentido, isso pode ser explicado quando se vê a data em que o diretor escreveu o roteiro. Foi feito em 2009, quase 12 anos atrás. Continuidade da história sem sentido. Para mim, o episódio 9 foi muito sem graça. Não foi muito divertido saber que Il-nam tinha feito tudo isso apenas por diversão. Mas também foi estranho quando ele teve que chamar o Gi-hun, que já estava arrasado, e contar toda a sua história para fazer com que ele apostasse novamente em salvar um morador de rua. Também é estranho que uma pessoa que perseguia sua própria diversão, matando tantas pessoas, sentiu empatia por Gi-hun e fez um jogo para que o Gi-hun do bem conseguisse vencer. Além disso, há muitas partes da história sem explicação. Por exemplo, no jogo de sorteio, não é explicado como Minhyuk conseguiu usar isqueiro que ninguém percebesse e como fez o Gi-hun participar do jogo novamente, sabendo que ele estava indo para Estados Unidos. E enquanto assistimos, a história é tão simples que é tudo previsível, que o Gi-hun vai ganhar, né? Que essa pessoa vai morrer primeiro pelo peso do papel na série, esse vovô tem algum segredo e outros. Representação de personagens femininas desatualizadas. Hoje em dia, há muitas séries ou doramas com protagonistas femininas e, de fato, doramas coreanos com protagonistas femininas são muito populares. Mas em Round 6, existem apenas 2 personagens femininas importantes e mesmo essas têm características realmente simples e planas. Sebyeok é, de repente, uma foragida norte-coreana que, no fim, sendo sacrificada para o último jogo entre Sang-woo e Gi-hun. A Minhyuk, uma figura feminina, como é sempre mostrado nos filmes, busca sobreviver através do sexo. Se metade do mundo fosse mulher, metade dos participantes teriam que ser mulheres, mas as mulheres são simplesmente aquelas em desvantagem por ter pouca força e são rejeitadas, descartadas e sacrificadas. Mesmo fora do jogo, as personagens femininas não são mostradas de forma positiva. A mãe de Gi-hun sempre se sacrifica, uma filha do Gi-hun que precisa ser protegida e sua ex-mulher que se casou novamente e também sob proteção do seu marido. Esse defeito também é compreensível se dizer que foi feito em 2009, considerando os doramas e filmes coreanos da época, que os protagonistas são sempre homens, mas acredito que eles tiveram tempo suficiente para editar os personagens até 2021, né? De qualquer forma, se está sendo visto e popular em todo mundo, significa que está bem feita, né? Para os coreanos, esse conteúdo e desenvolvimento, óbvio, podem ser cansativos, mas o fato do assunto, jogo de sobrevivência, estar bem desenvolvido com a cultura coreana e dos aspectos da sociedade são uma grande vantagem. Acho que o motivo do Round 6 ter sido sucesso é a grande habilidade de direção. O local de filmagem, que fez até mesmo o conteúdo simples parecer especial, e o jogo se descartou parecia mais brilhante e alegre. O diretor pode ter escrito o roteiro um pouco mal, mas a direção foi ótima. Eu me inspirei em 2 conteúdos ao escrever isso. Ele
resumiu Round 6 numa frase: habilidade de expressão que foi além do conteúdo banal. Achei muito apropriada. Se os coreanos realmente cresceram jogando esses jogos, eu joguei todos menos os jogos de lula. Os homens com um pouco mais de idade disseram que eles jogavam jogos de lula quando eram criança. O jogo de sorteio ainda é bastante popular. Eu também tinha um kit de fazer em casa até um tempo atrás. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem perguntas ou alguma coisa para falar, deixa nos comentários, por favor. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar um like e até o próximo vídeo.